Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal, Belém. Hoje, com muita alegria, celebramos esse terceiro domingo do tempo comum e também o dia instituído pelo Papa Francisco no ano de 2019, né? Trata-se hoje da questão da Palavra de Deus, o dia da Palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de hoje, que será Lucas, capítulo 11, versículo 4 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como disse no início, hoje o Papa Francisco, desde 2019, ele instituiu este dia da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, para todos nós, cristãos, é de suma importância, E porque também nós reconhecemos e seguimos, e sabemos que Cristo é a palavra de Deus e a palavra definitiva, a palavra encarnada, do próprio Pai. Por isso, a palavra ela tem para nós, um significado de extrema importância, porque palavra escutada para nós é palavra que se deve, claro, escutar, assimilar e colocá-la em prática segundo a vontade de Deus, e de Jesus Cristo na nossa vida, Hoje é um dia que nós todos, como igreja, mas não só hoje, todos os dias, mas especificamente hoje, deste terceiro domingo, trata-se de celebrar com muita convicção e fé a palavra de Deus, A importância do seu lugar, a importância da Sagrada Escritura na nossa vida, E onde ela deve se centralizar, que é na nossa própria história, nos nossos atos e ações, Temos também uma recordação do Salmo 119, Quando se diz assim, para este ano, Espero na tua palavra, no Salmo 119, Nós vivemos num mundo de tantas esperas, de tantas coisas que são prometidas, de tantos desafios criados, E de uma maneira muito urgente, muito forte, que a palavra nos orienta, nos dá essa força para sermos cada vez mais homens e mulheres que sabem de fato, ao escutar uma palavra, esperar, confiar e viver nesta palavra que nos é dado, em Deus,
Lembremos também que São Paulo diz, ontem celebramos a conversão de São Paulo, né, na carta aos Romanos, né? Quem espera em Deus é muito mais que um vencedor, né? As liturgias, a liturgia de hoje, no caso, também na primeira leitura nos mostra um modelo muito claro, né? Ali do escriba Esdras, né? Diante do povo, lendo, proclamando a palavra, oferecendo a palavra, né? No momento em que o povo estava muito desorganizado, muito ainda a sua situação confusa, abatida, pessoas muito tristes. Então, esse escriba, ele proclama solenemente a palavra, né? Lembrando que este povo era um grupo, né? Que estava voltando de um exílio da Babilônia, né? Para Jerusalém. Então, esta missão de Esdras, junto com aquele governador Neemias, né? Era uma forma de reorganizar a comunidade em torno do templo e da lei, a lei, palavra de Deus, né? Quando voltam para restaurar sua terra, não basta somente uma restauração social, né, que muitos procuram apenas o social, uma beleza arquitetônica, mas principalmente para o povo de Israel importava uma restauração espiritual, né? E Esdras faz a leitura do livro, né, para que todos, sem exceção, ouvissem, né? E enquanto se ia lendo, escutando, diz uma expressão muito bonita aqui, né? O povo chorava ao ouvir as palavras da lei, né? Isso nós encontramos esse versículo no capítulo 8 de Neemias, versículo 9, né? Isso é muito gratificante, porque a palavra escutada, assimilada, provoca um choro, ou seja, provoca uma mudança, não se pode ficar do mesmo jeito quem escuta a palavra de Deus. E o povo diz aqui que estava todo chorando ao ouvir as palavras da lei. Isto serve para lembrar que todos nós, quanto povo, quanto igreja, que escutamos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o seu Evangelho, somos um povo consagrado ao redor, ao entorno desta mesma palavra, né? Por isso, a igreja sempre convida a cada um de nós a termos esta intimidade profunda com a palavra de Deus, né? Com a Escritura, com a Sagrada Escritura. Essa intimidade nos levará a amar a Deus, a amar a Cristo e mudar totalmente, direcionar a nossa vida para Ele, segundo a vontade deles, né? É Deus que nos fala, é Cristo que nos fala, né? Fica sempre aqui um convite a você cada vez mais que escuta a palavra, não só nos domingos, mas também espero que durante a semana, né? Faça o estudo ou mesmo a liturgia de cada dia, né? Desta palavra, ela sirva como um termômetro, né? Para ver como está a sua captação dessa palavra, como você tem escutado as homilias, as questões também dos nossos sermões, os ensinamentos, a palavra na catequese, né? Nosso Senhor chama a importância e dá muita importância para a palavra. Hoje nós vemos no Evangelho, né? Ele está no templo, volta ali na sinagoga, né? Voltou para a Galiléia e volta com a força do Espírito, né? Já era conhecido a sua fama espalhada e ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Para se ensinar é preciso ter convicção de que a palavra é morada permanente, definitiva de aceitação na vida, né? E Jesus é a palavra do Pai. A sua autoridade está também principalmente na autoridade do Pai, né? Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele lê o profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. E esta palavra, o que faz esta palavra? Liberta quem é cativo, restitui a visão espiritual, física, também nos milagres, né? Pela palavra de Cristo, as pessoas voltam a enxergar, mas a cegueira espiritual, os olhos da fé se abrem, né? E a recuperação para libertar
os oprimidos e proclamar um ano da graça. Estamos vivendo este ano da graça, novamente, o jubileu que a igreja nos dá, né? Na qual a igreja nos convida, que uma das coisas é participar da missa, escutar a palavra, comungar, né? Cada vez mais escutar com muito zelo as palavras da consagração, né? Aprender cada vez mais a ter gosto, né, de ouvir cada momento da liturgia, a palavra que nos é oferecida nas Escrituras, também na hora da consagração, a palavra das bênçãos, quando nós a recebemos, né? E Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E logo em seguida, ele fecha o rolo da leitura, os pergaminhos, e entrega, né, à pessoa que estava ao lado, né, e senta-se, né, e ali começa a pregar. Este simbolismo de fechar ali o livro, para nós hoje o entendimento é muito claro, né? Fecha o livro e começa a dizer que se cumpre a palavra hoje, porque de fato ele é a palavra da qual todos esperavam, da qual o profeta Isaías já tinha anunciado, né? Ele é o ungido, o consagrado do Pai, o Espírito está sobre ele. E nós, o que recebemos de Cristo, que é esta palavra encarnada, o que respondemos quando escutamos sua palavra no Evangelho, é que é uma palavra de salvação, né? É Ele que nos salva, é Ele que nos instrui. Então, meu irmão, minha irmã, pense como está a sua relação com a palavra de Deus, a questão da leitura constante, a Bíblia, a liturgia diária, os livros também sobre os estudos da palavra de Deus, os livros dos santos que sempre apontam a palavra de Deus na sua vida como o guia seguro para a sua própria história e conversão. Como está a sua relação? Como está a sua valorização? Valorize cada vez mais. Esse é um dos principais tesouros da vida da igreja, né? A palavra de Cristo, é pela palavra exata de Cristo pronunciada pelo presbítero e pelo bispo que nós novamente temos a presença viva, real, do próprio Cristo no nosso meio. O pão que não é mais pão pela palavra, o vinho que não é mais vinho pela mesma palavra, é o corpo e o sangue, a presença real de Jesus Cristo. A sua palavra, a sua presença na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, valorize cada vez mais aquilo que a igreja te oferece para a sua salvação, para a minha salvação e para a salvação de todos que acreditam em caminhar cada vez mais numa fé segura, porque a palavra é Cristo e com Cristo estamos seguros e, como diz São Paulo, somos mais que vencedores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, um excelente domingo e, especialmente, este domingo cercado da proteção, da escuta da palavra de Deus. Vá à missa, né? Escute a palavra de Deus e que ela se torne salvação para a sua história. Amém.